Fala pessoal, boa tarde, agente histórico aqui, né? Eu vou aproveitar, né, para falar sobre, enfim, uma uma possível negociação do Brasil com os Estados Unidos, né, sobre as taxas, sobre, enfim, os objetivos de cada nação daqui para frente na mesa de negociação, né? É, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve na ONU, né? Enfim, discursou na ONU. O presidente Donald Trump discursou logo em seguida, né? Enfim, ambos se encontraram rapidamente e o próprio presidente norte-americano, né, disse que gostou do presidente brasileiro, enfim, aquela coisa toda, né? Qual que é a minha visão, né? Enfim, a minha percepção daquilo que aconteceu lá, né? E quais as consequências, né, dessa percepção? Primeiro, né, eu não sei se tiveram encontros bilaterais com frequência, com certeza não, mas eu não sei se tiveram algum um outro encontro bilateral entre o presidente do Brasil e o presidente norte-americano, né? Já começa por aí. Se aconteceu isso, e me parece mais uma estratégia, né, uma estratégia do próprio presidente norte-americano e também do nosso presidente, né, é, eu acredito que setores da direita no Brasil, principalmente o bolsonarismo, né, eu acredito que Eduardo Bolsonaro, né, o próprio Bolsonaro em si, né, eles estão um pouco apreensivos com um possível encontro, uma possível negociação do Donald Trump com o Lula. Por quê? Primeiro, né, gente, o norte-americano não vai pensar no Brasil de forma altruísta, eu quero ajudar o Brasil, não tem muito isso. Eu acho que nenhum país no mundo, né, seja Estados Unidos, Rússia, China, ninguém olha para cá querendo ajudar o Brasil porque é bonzinho, é amigo do Brasil, né? Todos eles têm interesses econômicos, isso é um fato, né? E eu acredito que os Estados Unidos, por terem esse interesse econômico, que a gente sabe, né, parte de alguns desses interesses, né, terras raras, né, energia, né, enfim, bases militares, esse tipo de coisa, né, geralmente, geralmente faz com que grandes potências olhem para o Brasil com olhares, né, de cobiça, né, porque nós temos aqui um terreno muito fértil, né, temos, enfim, praticamente, a gente só não é autossuficiente porque a gente não quer, né, mas a gente tem tudo aqui, né, e os Estados Unidos agora, com essas taxações, com essas políticas, né, a gente pode chamar até de políticas, né, neomercantilistas, né, porque lembra muito ao período do mercantilismo, né, períodos, medidas intervencionistas, protecionistas, né, de balança comercial favorável, tudo aquilo que a gente vê lá no mercantilismo, a gente vê o Donald Trump tentando, enfim, anexar isso ao capitalismo já globalizado, que é muito complicado, né? Geralmente tem consequências mais ruins do que boas, né? Mesmo ele conseguindo, né, se endinheirar, né, num primeiro momento, no longo prazo ele tende a perder, né? E ele sabe disso, ele sabe que o Brasil é um grande parceiro dos Estados Unidos, né? O Brasil, quando consegue a sua independência, os Estados Unidos é a primeira nação a reconhecer a independência do Brasil, né? Isso é muito importante. Importante porque, como é um parceiro de muito tempo, de longa data, mesmo com o imperialismo norte-americano, mesmo com tudo aquilo que a gente já conhece, né? O Brasil ainda assim tem nos Estados Unidos um grande parceiro, né? Mesmo a China hoje sendo o primeiro lugar. Só que os Estados Unidos, eles, por meio do seu presidente, né, aplicaram políticas de taxação ao Brasil, né, que faz mal ao Brasil, com certeza, né, fecha-se empresas, perde-se empregos, porém isso também é muito ruim para o norte-americano, né, que sente isso na pele todos os dias. E tem um porém, né, o Brasil, é, apesar, né, de toda essa taxação, de todo esse boicote, né, feito por parte dos Estados Unidos, o Brasil conseguiu elevar, se eu não me engano, em 3,1% a sua exportação. Isso significa o quê? Qual a mensagem que traz? O Brasil consegue novos parceiros, né, no mercado internacional para suprir as suas demandas. Ou seja, a gente vende um produto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem nos taxar e faz com que a gente venda menos para eles. Então a gente para de vender algumas coisas para os Estados Unidos e realoca esse recurso para outras nações do mundo, né?
E essa mensagem, gente, ela é muito importante, né, e ela é muito poderosa, porque nesse ramo geopolítico, né, esse ramo de negociação, né, o Brasil ele mostra que ele tem saída, ele tem escapatória. E para os norte-americanos isso é ruim. Por que ruim? Vamos comparar a situação do Brasil com a Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia ela não consegue sentar numa mesa de negociação, né? Ela sequer é chamada para uma mesa de negociação. Claro, ela está sofrendo uma guerra. A gente sabe disso. É uma guerra de invasão, a qual a Rússia, né, de maneira, né, ao meu ver, né, é, equivocada, ela pode justificar que tem a expansão da OTAN, aquela coisa toda, mas ao meu ver, uma guerra a qual você invade um outro país, ela nunca é justificada, né? Seja na Rússia, seja em Gaza, nunca é justificada. E ela, a própria Ucrânia, ela não consegue sentar na mesa de negociação. Ela já está praticamente dividida, né? E ela vai ser dividida por Rússia, União Europeia e Estados Unidos. São eles que vão decidir o futuro da Ucrânia, né? E quando isso passa, né, para o Brasil, por exemplo, num sentido de, ó, Brasil, vocês têm que se adequar. E o Brasil ele mostra que ele tem condições de não só, né, não precisar retalhar, né, não só precisar retalhar, mas como ele consegue realocar parte, né, dessas mercadorias que não a gente não estava vendendo para os Estados Unidos, a gente vender para outros países, isso liga um alerta, principalmente para os Estados Unidos, que tem no Brasil um grande parceiro, né? Ou seja, e se o Brasil, né, não, entre muitas aspas, né, não precisar da gente, né? E se o Brasil se alinhar ainda mais aos BRICS, né, a China, a Rússia, Irã, enfim, o que vai acontecer? Essa zona de influência, né, gente? Porque a gente estuda imperialismo, né? O imperialismo ele é uma zona de influência, não só para além de conquistas de territórios, além da conquista militar, é uma conquista também política, né? É uma conquista política, é uma conquista ideológica, né? E uma vez que nós somos alinhados, a gente, assim, acho que a gente replica muito mais os Estados Unidos do que a China. Acho que a gente replica muito pouco o que tem na China, muito mais do que tem nos Estados Unidos, para bem ou para mal, né? Aí é de julgamento pessoal de cada um. Porém, os Estados Unidos não quer perder o Brasil como um parceiro, né? E ele começa a entender. Eu acredito que o Donald Trump, se ele é realmente esse negociador que eles dizem que ele é, né? Claro, eu tenho as minhas dúvidas, né? Primeiro com esse neomercantilismo dele, que, enfim, parece ser contraproducente, mas me parece também que tem um método, né? E esse método eu acredito que seja abaixar o valor do próprio dólar, né? Para poder exportar mais, enfim, já que a tecnologia norte-americana ainda é sobressalente, né? Tanto outras no mundo, principalmente a chinesa, né? Então, assim, desvalorizar o dólar é uma coisa que me parece ser a pauta, o método ao qual, né, o presidente norte-americano busca. Porém, nesse período, ele tem feito algumas inimizades. O Brasil é uma delas, né? Só que aquilo, eu não acredito que os Estados Unidos, né, eles vão deixar o Brasil se desalinhar, né, no sentido de é, ideologicamente, politicamente, começar a buscar novos parceiros e principalmente não vai deixar o Brasil cair no colo da China. Quer dizer, já meio que está, porque a gente tem o maior parceiro nosso é a China hoje, né, e a China pede muito pouco em troca, né, ou nos influencia ideológica e politicamente muito, assim, de uma maneira muito menor, né, do que os norte-americanos. Então, me parece, né, claro, posso estar enganado, a gente pode ter outras perspectivas, podem ter outras fontes dizendo coisas diferentes, claro, né, que os Estados Unidos vão recorrer, né, à diplomacia, eles devem conversar com o Lula, né, eles devem, enfim, claro, eles vão utilizar-se, né, dessa diplomacia e dessa conversa, dessa negociação para colocar algumas coisas na mesa, com certeza, né? E eu acredito que o próprio presidente Lula ele não vai permitir algumas coisas. Só que aí a gente tem que entender o quê? O Brasil vive um pouco de instabilidade política por conta, enfim, dessa direita mais radical, né? Enfim, desses debates que muitas vezes eles exacerbam, né, o campo político e o campo das ideias e chegam às ruas, né? Chegam até as famílias, né? As famílias brigam por conta disso, né? E temos essa questão do próprio Bolsonaro, do próprio filho dele lá nos Estados Unidos, né? Trabalhando em prol da taxação,
né, que eu acho que o próprio presidente norte-americano vai usar como um trunfo, né? E aí as consequências, né? Se o Donald Trump for negociar com o Lula, abaixar taxas, e acredito que isso vai acontecer, e o Lula vai dar alguma coisa em troca também, né? Vai dar algo que seja, não seja tão, é, não diria maléfico, né? Mas que possa suprir alguma das demandas dos norte-americanos, né? Eu acho que a consequência disso é enterrar o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, e o filho dele, né, na lata de lixo da história do Brasil, porque com todo o trabalho que um deputado, né, federal tem feito nos Estados Unidos para prejudicar o seu próprio povo por uma pauta, né, pessoal, familiar dele, né, gente, eu acredito que vai ser um tiro no pé caso isso aconteça. E assim, no lugar do Eduardo Bolsonaro, hoje eu estaria com muito medo do Trump se sentar com o Lula para negociar. Porque o presidente norte-americano ele não vai ligar, né, se é Eduardo Bolsonaro, se é Jair Bolsonaro, enfim, ele não quer saber disso. Ele quer saber do melhor para a nação dele, né? E muito provavelmente ele vai sentar para negociar conseguindo o melhor para a nação dele. Se ele conseguir algo a mais, né, eu acredito que ele vai conseguir, né, isso vai ser um tiro no pé do bolsonarismo como um todo, tá? Claro, o bolsonarismo vai continuar existindo, tem pessoas, né, tem quase um antropofagismo acontecendo dentro do bolsonarismo por, né, lideranças políticas, né, seja Nicolas Ferreira, seja Tarcísio, enfim, tem pessoas ali querendo aproveitar desse capital político do bolsonarismo. Não vai acabar o bolsonarismo, ele vai se reformular, claro, né? Só que assim, algumas dessas lideranças, e principalmente ligada ao clã Bolsonaro, né, isso deve cair como uma bomba, tá? Deve cair como uma bomba. A minha previsão, entre muitas aspas, a minha previsão, se essa reunião acontecer, né, eu acredito que vai acontecer, né, o Lula vai negociar com o Donald Trump, né, e as consequências serão, né, a pele da dosimetria eu acho que já está bem clara, né? E com a não manifestação dos Estados Unidos, né? Ou seja, na figura do Donald Trump, em apoio, né, à continuação da taxação ou, enfim, apoio ao Jair Bolsonaro, o Jair Bolsonaro vai continuar condenado, né? Vai abaixar a pena com a pele da dosimetria. Porém, né, ele vai ficar escanteado, ou seja, ele vai ficar meio que esquecido no cenário político. Por mais que as pessoas falem sobre ele, ele será esquecido, tá, gente? Isso aí é quase que dá carta marcada, né? Ele já foi rifado pelo Centrão e ele vai ser rifado por parte da direita também, principalmente com a falta de apoio dos Estados Unidos. E o Trump, sabendo disso, né, vai negociar isso. E eu não me surpreenderia caso, olha só, prestem minha atenção, dentro dessa negociação, caso o Alexandre de Moraes e a esposa dele, né, fossem, né, retirados, né, da Magnitsky. Eu não me surpreenderia, né? Eu só não vou falar que eu apostaria nisso, porque essas questões geopolíticas elas demandam um pouco mais de tato, demandam diplomacia, né? E eu não sou um diplomata, eu sou um professor de história, eu não tenho como dizer como isso vai desenrolar de fato, né? Porque eu nunca sentei numa mesa diplomática com líderes mundiais. Porém, né, ao meu ver, isso é bem possível. Caso isso acontecer, né, vocês venham aqui, comentem aqui no canal, né, deixem suas opiniões aqui, tá, gente? Você que é petista, que é bolsonarista, enfim, independente se é de direita ou de esquerda, pode comentar aqui, tá? Sempre mantenham o respeito, por favor, eu peço isso, né? Eu vou tentar responder todo mundo. E se tiver ideia de algum vídeo, algo, faça um vídeo sobre isso, qual que é a sua percepção sobre aquilo, pode deixar aqui no canal, né? Que eu vou falar, que eu vou tentar fazer um vídeo, claro, eu não tenho tanto tempo no momento, mas eu vou fazer na medida do possível, tá? Seja de direita, seja de esquerda, se quiser contribuir, né, é só falar comigo, é só deixar aí, né, um comentário que eu faço um vídeo, tá bom? Pessoal, um grande abraço, né, e até a próxima.